te entrego toda a minha devoção, Jesus. Receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia, obrigado, Pai, lembrei até de outra música. Obrigado, Pai, porque nós te entregamos tudo, porque tudo é teu, tudo pertence a ti, nós somos teus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos conduz em triunfo. Obrigado, Pai, porque temos paz, temos alegria, temos o consolo do teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque nunca estamos sós. Sempre o Senhor está conosco, até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai, pela comunhão com os meus irmãos. Obrigado pela família abençoada que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, porque podemos te servir. Pai, podemos cooperar com o Senhor para alcançar aqueles que ainda não te conhecem e para ajudarmos na edificação daqueles que já te conhecem. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãs. Obrigado, irmãos. Vocês são top. Bênção demais. Oh, aleluia. Você pode sentar? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glórias. Deus é bom. Tá bom? Tá bom? A lata ainda está aí, né? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Pode baixar um pouco, eu acho. Aleluia, Deus é bom. Troquei de microfone, mas estamos ajustando, amém? Esse ano vai estar tudo ajustado, amém? Porque a gente ganha os equipamentos, tem que usar, amém? A gente não ganha equipamento para ficar guardado. Aleluia, eu gosto de usar aquilo que eu ganho e aquilo que é bom. Quem gosta de usar o que é bom? O que não é bom, você se desfaz. Não vai dar para os outros o que não é bom, amém? Não é ruim, eu vou dar para alguém. Não, se não é bom, joga fora, amém? Dá o melhor para que você possa. Aleluia, Deus é bom. Deus nos deu uma inspiração. Kelinha, você consegue deixar o cartaz do fundo aqui do tema do mês? O Senhor falou conosco desde o ano passado, para nós reforçarmos algumas bases, fundamentos da nossa fé. E queridos, uma das coisas que mais me impactou do Rema foi conhecer o caráter de Deus. O Senhor também nos deu uma palavra para esse ano de 2023 sobre a reconstrução e sobre restauração. Eu não vou pregar o que eu preguei ontem. Se você depois quiser receber dessa palavra, eu sei que ela vai ser o tema do ano, então você vai ouvir algumas vezes. Mas se você quiser ouvir aquilo que Deus falou já na passagem, está no YouTube já disponível. Você já pode ir lá e pegar e receber daquela palavra que abençoa a nossa vida. Abençoa a igreja porque abençoa a nossa vida. E o Senhor falou muito sobre isso, sobre restaurar. Mas para restaurar algo, a gente precisa reconhecer que ele não está perfeito, que ele não está bom o suficiente. Porque aquilo que você acha que já está perfeito, você não vai mexer. Porque time que está ganhando não se mexe. Amém? Mas sabe que às vezes nem mesmo nós percebemos aquilo que não está tão bom. Graças a Deus que o Senhor sempre nos mostra, pela sua palavra, pelo seu Espírito, ou através de alguém, para que possamos ver aquilo que a gente não vê. Como aquela trave que está no olho do irmão e ele só está vendo o cisco no olho do outro irmão. Eu dei um exemplo muito abençoado ontem da meleca no nariz.
Amém? Porque a pessoa que está com meleca no nariz, ela não está percebendo, mas quem está do outro lado vendo, fala assim, rapaz, tem uma meleca no seu nariz. Graças a Deus, porque alguém nos alerta por aquilo que ainda não está suficientemente bom, ou daquilo que nós precisamos ajustar. Eu acho que não melhorou, a impressão que eu tenho que piorou. Aquele ajuste original que estava antes de eu subir, estava melhor. Baixando os médios, deixa flatado, deixa flat aí toda a equalização, que eu acho que fica melhor. Aleluia, que eu estou falando, estou vendo eco. Minha voz é linda, mas 2 vezes é demais, né? Aleluia, Deus é bom. Eu amo a minha voz, amém? Eu sei que nem todos concordam com isso, amém? É o tipo de coisa que o outro vê e a gente não vê. Amém? Felipe achava que era cantor, amém? Graças a Deus que chegou a revelação. Aleluia, Deus é bom, Deus vai esclarecendo. Agora ficou melhor, para mim ficou bom. Aleluia, e a ideia não deixa assim. Porque às vezes na tentativa de melhorar, às vezes a gente atrapalha alguma coisa. Obrigado, Kelly. A Kelly é a mulher ungida, porque para me aguentar não é fácil não. Amém? Eu reconheço que é o amor, amém? Aleluia. Quando você estiver pregando, aí você fala. Mas como quem está pregando sou eu. Aleluia, Deus é bom. Mas eu sei que é o amor, amém? Eu sei que é o amor, meu amor. Aleluia. E Deus falou comigo sobre isso, sobre a restauração. E quando nós reconhecemos que tem áreas que precisam ser restauradas, Ele vai começar sempre pelo alicerce. Eu gosto, eu sei que o pastor Aurélio também gosta de fazer isso. A gente gosta de falar com as pessoas que estão aqui, porque a gente consegue trazer por uma forma bem clara, natural e real, aquilo que começou no espiritual. Amém? Então, às vezes a gente usa o seu exemplo, a gente fala de você de alguma coisa, é para dar um exemplo de Deus agindo. E com, às vezes, uma atitude natural, já, na verdade, é um reflexo de um conceito espiritual que Deus estabeleceu. Às vezes a gente nem percebe, faz que naturalmente, porque a nossa natureza é a natureza de Deus. Né? Mas está aqui o André, ano passado ele mandou expandir a área da operação da empresa dele e precisava fazer um telhado novo, e para fazer um telhado bom precisava de uma boa estrutura, de fundamentos, de colunas. Não é só colocar um telhado, não é só colocar uma proteção sem ter estrutura. Quando Deus fala comigo e fala com a igreja, quer dizer que fala com todos nós sobre restauração, isso quer dizer que nós temos que primeiro olhar os fundamentos, as estruturas, porque o edifício de Deus, a casa que o Senhor está construindo, o plano de Deus, ele não pode ser sustentado numa estrutura fraca. Amém? E ele também falou sobre a restauração. Aleluia, não é só o que está quebrado precisa ser reconstruído, mas sabe que o diabo vai devolver aquilo que ele roubou, amém? Porque não era nosso, Deus nos deu, mesmo que nós tenhamos cooperado para perder, Ele vai devolver, e se Ele não devolver, Deus vai trazer de novo. Aleluia. Amém? Porque tem coisa que não vai ser consertada. Se você, eu dei o exemplo ontem, você pegar um vaso de cristal, esse não é de vidro, mas se eu pegar um vaso de cristal e jogar no chão com todas as forças, por mais que eu tente restaurar, eu não vou conseguir, porque ele quebra em tantos pedaços que nem fica bom. Mas para isso Deus constrói novamente. Como aquele oleiro que é Deus nas nossas vidas, Ele vai ajeitando. Mas quando precisa ajustar alguma coisa mais do que a estrutura aguenta, Ele faz outro. Porque Ele é o dono, Ele é o Criador. Amém? Mas não é disso que eu vou falar, mas eu estou fazendo essa introdução porque um dos fundamentos que impactou a minha vida é conhecer o caráter de Deus. Porque se eu começar a colocar fé nas coisas de Deus, mas eu não conheço Deus, ou eu não acredito que Ele faz, ou eu duvido sobre as motivações, não só sobre a capacidade, a maioria das pessoas entende que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas muitos têm a dúvida, será que Ele quer? Será que é para mim? Será que eu sou um filhinho querido? É, como todos nós somos. Amém? E muitas vezes nós não vivemos a plenitude de Deus, porque a gente não acredita que Deus faria isso por um filho seu.
Ou, algumas vezes, queremos ser mais justos ou juízes do que Deus, mas a Bíblia nos ensina a não julgar. Porque só tem um justo juiz. E algumas vezes nós somos abençoados e ficamos ciúme dos irmãos que são ainda mais abençoados. E aí ele vai nos corrigindo. Então, entender e começar a ajeitar ou a reconstruir os fundamentos da nossa fé é algo importantíssimo para que possamos viver o que Deus preparou para esse ano. E olha que são coisas grandes. Diga assim, são coisas grandes. E diga assim, eu vou viver coisas grandes esse ano, porque eu vou restaurar os princípios, os pilares, as colunas da minha fé. Aleluia. Agora, se eu botar fé sobre algo que eu desconfio que não é seguro, eu fico inseguro na minha fé. Eu vou confessar algo. Eu também achava que era músico, mas graças a Deus, Deus revelou, amém? Eu nunca achei que ia ser cantor, isso eu já sabia, eu já tinha consciência, mas eu achava que era músico. E eu amo a música, já amava a música antes de conhecer o Senhor, amo o louvor, a adoração, mas eu achava que eu tinha alguma atuação na igreja, no ministério de música. Eu lembro, na primeira igreja onde eu me converti, a igreja mudou de prédio, aí muito rapidamente começamos a construir o palco da igreja. E no finalização, aquela pressa de última hora para conseguir concluir a obra, quando estávamos na madrugada, na véspera da inauguração, descobrimos que faltava madeira para o tablado. E aí? Como é que constrói um palco e deixa um buraco pela metade para os músicos e o pregador passar? Não seja por isso. Vamos atrás de madeira, isso umas 11 da noite. Aonde vai achar madeira às 11 da noite de um sábado? Vamos ser criativos. Batemos em obras e acordamos os vigias e pedimos, você não tem aí uma placa aí de compensado, alguma coisa? E conseguimos algumas placas, mas não eram as adequadas. Porque elas não eram para aquela finalidade. Mas conseguimos, tampamos ali, colocamos um tapete, e estava tudo na aparência muito bem. Mas no dia que estava lá cantando, pregando, o pessoal pulando, o chão afundava uns 10 centímetros assim. Como é que uma pessoa vai se sentir segura se o seu chão está frágil? Ou se ele está afundando? Ou se ele está inseguro? Você não põe segurança, você não pula. Imagina se naquele dia daquela inauguração, que era uma festa grande na igreja, alguém fosse dar um pulo com toda a força, o pessoal já fazia só assim. Porque não tinha segurança para dar um grande pulo, porque não tinha segurança no seu alicerce, na sua estrutura. E passamos algumas semanas ali até que foi feito o investimento e foi trocado toda a base do palco e aí ficou seguro. Mas sabe, porque aquela imagem ficou comigo e fica até hoje. Na primeira igreja, quando nós inauguramos do Verbo da Vida Lapa, na rua Tito, ali no 1033, quando começamos a decidir como é que ia ser o palco, eu falei, eu quero laje de concreto. Deu trabalho para quebrar quando a gente saiu do prédio. Mas o primeiro palco era uma laje de concreto. Por quê? Porque eu tinha aquela imagem que não dava segurança, por causa da flexibilidade ou pela fragilidade. Nós não podemos ter uma fé que nos leva a dar saltos grandes, se quando nós nos posicionamos, nós nos sentimos inseguros com aonde está a nossa fé. Sobre o que é o caráter do nosso Deus. Se Ele faz o que diz que faz, ou se Ele faz o que os outros dizem que Ele faz. Tão importante é você saber o que Deus faz, qual é o caráter dEle, é você saber o que Ele não faz. Porque muitos por aí vão atribuir a Deus as obras do diabo. Por mais incrível que possa parecer, ou por mais absurdo que possa parecer, tem muitas pessoas atribuindo a Deus a obra do diabo. E elas nem têm consciência disso. Algumas têm, mas a maioria não tem. Ela diz, não, como o pastor falou, Deus mata, mas mata com força. E de vez em quando ele se arrepende. Mas a Bíblia nos diz claramente em João 10:10 que o diabo veio
vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Então Deus não é um Deus de morte. Deus é um Deus de vida e vida plena. Ele diz que Ele se agrada em dar o desejo do nosso coração, aquilo que nos é aprazível, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria. E a Bíblia diz que Deus é um Deus que dá a vida e tudo que nela há. Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida. E Ele não está naquela frase que Jó citou. Eu estou tomando cuidado para não falar mal de Jó. Mas ele falou uma frase que muitos pegaram como uma verdade da parte de Deus. Deus dá e Deus tira. Deus está recolhendo aí. Pessoal, assim, se Deus estiver recolhendo, deixa eu sair de perto, porque vai que Ele quer me recolher. Deus não é um Deus de morte. Deus é um Deus de vida. Mas se nós não tivermos dúvida, e há um dia que nós ouvimos, tivemos alguém, um amado, um querido, que partiu dessa para estar na visão do Senhor, ou estar com o Senhor, ou para esperar o seu juízo, nós podemos pensar que é Deus que está levando. Mas, queridos, eu quando dou aula sobre essa matéria no Rema, eu procuro ser meio que desafiante para os alunos. Se Deus é um Deus que está cuidando de matar, o diabo faz o quê? Vai salvar? Se Deus está matando, quem é que vai nos proteger? Porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Não, porque eu acho que Deus quer que eu morra. Se Ele quiser, se Ele não quer, a gente sabe, graças a Deus, ninguém podia impedi-lo. Mas Ele quer que você viva e tenha uma vida plena, uma vida abundante. Aleluia. Não, mas é que eu não entendi tudo o que aconteceu. Mas não põe a culpa em Deus. Por isso é importante a gente conhecer o caráter dele. Porque se alguém disser que viu o pastor Aurélio vestido de drag queen na Avenida Paulista, eu vou dizer, não. Não, mas era a cara dele, mas não era ele. Por que eu posso afirmar? Porque eu conheço o caráter dele. Eu conheço o caráter dele. Eu nunca vou acreditar numa mentira quando eu conheço o caráter. Agora, se eu não conheço, eu vou assim, vai que, né? Mas quando você conhece o caráter, você diz, não é assim. Ah, mas como é que você pode provar? Porque eu conheço o caráter. E o caráter de Deus, ele não muda. Ele é perfeito. Amém? E é um pouco disso que nós vamos falar nestes primeiros dias desse mês. Porque eu creio que nós precisamos ter convicção de quem é Deus. Amém? Porque se a tua fé está fundamentada num Deus justo e verdadeiro, você tem segurança naquilo que crê. Aleluia. Aleluia. Mas até por isso eu fui lá olhar no nosso dicionário Aurélio. Aleluia, aqui tem Google, tem dicionário Aurélio. Rapaz, é muita chiqueza aqui nessa igreja, amém? Diz assim, que o caráter, a definição é o conjunto de qualidades, boas ou más. Já ouviu falar de alguém mau caráter? Alguém já ouviu essa expressão? Ou conheceu alguém mau caráter? O caráter é um conjunto de características, boas ou más. Deus é um bom caráter. Ele é o que é ser bom, ter bom caráter. Esse é o modelo a Deus. É contra Ele que nós vamos comparar o caráter. Ele é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso exemplo de perfeição. Amém. Aleluia. É a característica do próprio sujeito, ou a índole, ou o temperamento, ou a personalidade. São características de um caráter. E como foi dito ontem, pelos graças a Deus, os membros da diretoria, os pastores da diretoria, todos fizeram um tempo de dar da parte do coração deles, da parte do Senhor para a igreja. E eu lembro de estarem falando sobre isso, sobre a questão do fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto. Alguém já pegou uma manga numa macieira? Não, na macieira vai pegar maçã.
É pelo fruto. E nós podemos ver pelo fruto de quem é Deus, o seu caráter. Aleluia. E todo fruto que vem de Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora abra comigo, por favor, na versão transformadora, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Essa matéria, esse ensinamento, mudou a minha vida. Eu sei que às vezes você pode ouvir isso assim, mas é que vocês têm um rema aqui na igreja, então vocês são marqueteiros. Queridos, nós não fazemos marketing. Nós divulgamos aquilo que mudou a nossa vida. Agora, você já viu aquilo que é bom, como as pessoas falam e fazem propaganda do que é ruim? Se você olhar alguém que teve um problema com algum lugar, ela sai falando para 10 pessoas. E por que nós não vamos falar daquilo que nos fez bem? Nós não estamos fazendo propaganda do rema, nós estamos compartilhando de bênção, de princípios, de ensinos que transformaram a nossa vida. E você vê que os pregadores que estão aqui, os pastores, membros da diretoria e outros ministros, não são pessoas que acabaram de nascer de novo, como eu diria antes lá, pessoas tonhas, que não sabem de nada. São pessoas maduras na sua vida. Ninguém compra ninguém para ficar falando que uma palavra mudou a sua vida. Pastor Zé Carlos já sabia tudo isso de Bíblia antes de chegar aqui. Ele só ajustou o entendimento do que está escrito com os princípios da palavra. Ele não está aqui fazendo, porque mudou a minha vida, para fazer uma frase de efeito. Nós não somos animadores de plateia. Nós somos aqueles que temos experimentado o poder transformador de Deus na nossa vida e na nossa família. Por isso nós falamos com tanta alegria e convicção. Aleluia. 1 Coríntios 2:11, na versão transformadora, diz assim: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Nós somos um espírito que fomos gerados por Deus. Ele também nos deu uma alma, nos deu capacidade de pensar, de julgar, de sentir, e habitamos nesse corpo lindo. Você se ama? Tem até uma música lá naqueles tempos, antigamente, eu me amo, eu me amo. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu me amo. Aleluia. Agora, quem conhece os nossos pensamentos é o nosso próprio espírito. Amém? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Graças a Deus que o Espírito dele veio habitar em nós. Então nós podemos conhecer Deus pelo Espírito. Por isso que um homem natural já se cogitou diversas vezes no Ministério Verbo da Vida se a escola Rema deveria virar um curso de faculdade. Já discutimos isso diversas vezes, com a diretoria do ministério. Porque muitos pensam, por que não transforma o Rema em faculdade? Porque aí a pessoa já tem uma graduação e tem a palavra. Mas quando entra no contexto de uma faculdade aprovada pelo MEC, não pode ter restrições, senão de conhecimento para o ingresso. E qual é o problema disso? É que alguém que não conhece Deus, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, poderia fazer o Rema e não vai entender nada. Porque Deus nós só conhecemos pelo Espírito. A Bíblia diz que um homem natural não conhece das coisas de Deus, não tem capacidade de conhecer das coisas de Deus. Porque elas são conhecidas ou discernidas ou percebidas pelo Espírito. Se nosso espírito não estiver em conexão com o Espírito de Deus, é impossível conhecer a Deus. Podemos ter informações sobre Deus. Podemos ouvir e ver testemunhos sobre Deus, mas só no nosso espírito,
ligado com o Espírito de Deus, que podemos conhecê-lo plenamente, assim como Ele é. Um não cristão não conhece Deus na plenitude. Mas o cristão tem a possibilidade, a capacidade de conhecer Deus na sua plenitude. Aleluia. No verso 14, ele cita exatamente o que eu estava dizendo. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Essas verdades, lhe parecem loucura. Ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Aleluia. Os meus amigos profissionais e os meus familiares à época que não eram cristãos, não entendiam como eu podia largar uma profissão de 30 anos como executivo para iniciar uma igreja. Porque na mente deles era uma mente natural, mas eu sabia pelo Espírito que era a coisa certa, era a hora certa. Aleluia. Pelo Espírito nós entendemos os planos de Deus. Pelo Espírito nós entendemos as motivações de Deus. Aleluia. Por isso nós precisamos decidir, gastar tempo com o Espírito de Deus no nosso espírito. E não é de qualquer jeito. Não é, eu vou dar uma passadinha lá para ver o que está acontecendo. Não gera conhecimento e intimidade para entendê-lo. Não é no Facebook que a gente vai conhecer Deus. A Bíblia não diz, conhecereis o Facebook e a verdade chegará a você. É na palavra. É pelo Espírito. No verso 15 ele diz assim: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece o pensamento do Senhor, como é possível conhecer a Deus? Eu ficava pensando, eu quero conhecer Deus, mas de fato eu tinha muito pensamento errado de Deus. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos, para mim Deus tinha matado. E se ele não tinha matado, ele tinha deixado que morresse. Ou ele era culpado ou ele era negligente, só tinha essas 2 opções. Eu não o conhecia. Eu, na verdade, não tinha nem capacidade de conhecê-lo, porque minha mente era natural. Mas quando eu conheci pelo Espírito, eu entendi que Deus não mata. Mas sabemos que vivemos num mundo contaminado. Aleluia. E se não vigiarmos, nos contaminando. Está aqui Cláudia, que é enfermeira, ela sabe, trabalha em hospital. Se ela não usar as proteções que são requeridas da sua profissão, por mais boa intenção que ela tenha, ela vai ser contaminada. Mas se andando na sua profissão, com todos o zelo e cuidado, ela se guardar e se proteger, aquela bactéria, aquele vírus, aquele mal não chega até ela. Agora, muitas pessoas, vou usar teu exemplo, viu, Cláudio? Mas não é você, é o exemplo, amém? Muitas pessoas são negligentes no seu cuidado, e depois eu não sei por que isso aconteceu, mas Deus o sabe. Eu não sei por que isso aconteceu, não sei por que. Sabe sim, só não quer admitir. Mas quando conhecemos o caráter de Deus, a gente entende, não foi Deus. Não é Deus. Agora, quem conhece os pensamentos de Deus? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? E olha o que ele diz no final do 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo? Você é capaz de conhecer o caráter de Deus. Você é capaz de conhecer as intenções de Deus. Os propósitos de Deus. Não é que Deus criou um monte de regrinha para a gente ficar engessado ali. Não é assim. Quem pensa assim, não, porque esse negócio da Bíblia, aquele monte de regra, que não pode isso, não pode isso. Na verdade, tudo nós podemos. Então eu vou. Mas nem tudo me convém. Quem tem filho pequeno aqui, abaixo de 10 anos? Você é carrasco, não quer que seu filho se divirta? Não é assim. Mas você não vai concordar com tudo porque você está protegendo o seu filho.
Talvez ele não vai entender. Quando quer uma coisa, é porque quer, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E você diz, não vai. Mas eu quero. E você já viu uma criança dizendo assim para o seu pai ou para a sua mãe, eu te odeio. Sabe que tem crianças de muitas idades? Mas é que o meu pai é chato. Não, ele está lhe protegendo. Deus não é chato. Ele é um Deus de amor e Deus de proteção. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora, deixa eu dar uma boa notícia. Deus está muito interessado em que você o conheça. Deus está muito interessado. Ele quer muito ter intimidade com você. Aleluia. Abra comigo lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 23. Jeremias 9, 23, na versão transformadora. Glória a Deus. Jeremias 9, 23. Diz assim, assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de sua riqueza. Aquele que deseja se orgulhar. Quantos querem ficar cheios de orgulho? Eu quero. Em conhecer a Deus. Ele diz, aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e de entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isto é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. Quer ser bem orgulhoso? Se orgulhe em conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, defender o caráter de Deus diante daqueles que estão tentando difamar o caráter de Deus perante os demais. Aleluia. Naturalmente, se alguém chegar assim, teu pai é um assassino, você vai dizer, é mesmo? Naturalmente você faria isso? E por que a gente deixa Deus? As pessoas falarem contra Deus. Não, Deus mata bem muito. Deus não mata. Deus ama, Deus protege, Deus cuida. E olha o que ele diz, se orgulhe em me conhecer e entender que o Senhor demonstra o seu amor leal. Aleluia. A Bíblia diz que Deus é amor. Parece que não estão acreditando. Então abra comigo lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus. 1 João 4, 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus. Pergunta essa pessoa assim, você ama? Você faça uma pergunta mais direta, você me ama? Aleluia. Por que isso é importante? Porque esse amor foi Deus que derramou no nosso coração. E ele continua e finaliza o texto dizendo, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. Aleluia. Agora, voltando lá em Jeremias, ele diz lá em 9:24, ele demonstra o amor leal e traz justiça. Deus é amor. Você concorda que Deus é amor? Mas Ele também é justiça. Porque às vezes, quando a justiça de Deus está sendo aplicada, as pessoas assim, mas parece que nem me ama. Não, ama. Porque Deus, Ele nos ensina como pais, e Ele é o nosso Pai, corrige ao filho a quem ama. Aquele que não corrige o seu filho, não o ama. E como Ele é nosso Pai, Ele nos corrige. Ele também é justiça. Aleluia. Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas nem tudo lhe convém. Nem tudo é bom. Nem tudo
está de acordo com a vontade de Deus. Mas ele também é justiça. Alguns estão distorcendo o fato de Deus amar para dizer, então Deus ama qualquer tipo de relacionamento entre pessoas. Não, ele estabeleceu o modelo correto, porque foi ele quem criou. Alguém já viu, deve ter visto isso em algum programa de televisão, uma pessoa pegando uma faca para soltar um parafuso? Talvez você já viu uma reportagem sobre isso. E aí depois do uso, aí a faca fica toda torta. Aquela faca que é pontuda, fica sem ponta, toda torta. Talvez você já ouviu falar de alguém que fez uma coisa assim. Mas por que não usar uma faca para soltar um parafuso? Porque não foi feito para isso. Não foi feito para isso. E por que Deus então ele diz que tem coisa que ele não concorda? Porque não foi feito para isso. Porque quem cria sabe. Mais uma vez vou usar o exemplo do André. Ele tem uma indústria de móveis, marcenaria, de brinquedos para crianças e escolas, entre outras coisas. E ele diz, olha, eu não posso deixar usar os meus brinquedos para qualquer coisa. Porque ele sabe para que ele criou aquele brinquedo. Porque se for usado inadequadamente, causa risco para quem está usando, mais que a pessoa queira. Por peso, em uma estrutura além da capacidade, é um mau uso. Mas é que ele é chato. Ele é que nem eu, ele é rigoroso com as coisas. Mas não é porque é chato, porque está protegendo. Algumas vezes a proteção de Deus, a gente pensa, porque Deus não quer que eu faça. Ou porque o pastor, porque não sei quem. É proteção. Mas se a gente desconfia do caráter, a gente vai sempre achar que é alguém querendo que você não viva o melhor. Ao contrário, a pessoa quer que você viva o melhor. Por isso está dando instruções de como usar corretamente. Deus é amor, mas Deus é justiça. Aleluia. Agora, Deus é incapaz de fazer o mal, porque dele não tem nada. Ele é perfeito. Aleluia. Abra comigo lá em 3 João, vamos voltar a 3 João, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz num outro texto que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Vamos ver se você sabe o texto. Pelo menos um sabe, Tiago 1,17. Eu sei que você já sabia, mas é que ele foi rápido. Todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. Toda boa dádiva. Aleluia. O texto da palavra também diz, pode sair de uma fonte de água doce e água salgada? Não. Pode um pé de melancia da jaca? Não. Oxe, a jaca é bom, hein? Aleluia. Não. Porque o fruto vai dar segundo a sua espécie. Deus, ele vai dar daquilo que é da natureza dele, que é bom. 3 João, eu falei capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo, mas se você está teclando ali na busca no teu celular, 3 João 1:11. Para quem está no papel, vai direto 3 João 11. Diz assim na versão revista e atualizada. Amado, não emites o que é mal. Olha que boa instrução de Deus. Não emite o que é mal. Aleluia. E ele diz, senão o que é bom. Ou seja, emite o que é bom. Amém. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, se estiver fazendo besteira, não imite o irmão fazendo besteira. Amém. Não imite o irmão falando besteira, publicando besteira, postando besteira. Não é que eu preciso responder. Não precisa. Não, é que o pastor falou que tem que defender Deus. Cuidado para não distorcer minhas palavras para justificar qualquer atitude. Ele diz, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aquele que faz o bem é porque veio de Deus, porque Deus faz tudo bom. Dele procede as fontes da vida.
Tudo que Deus dá é bom. Aleluia. Mas não tem uma coisinha ruim de vez em quando? Não. Uma coisa estragada? Não. Tudo que Deus dá é bom. Amém? Uma outra coisa da característica do caráter de Deus, Ele não mente. E os filhos dele também não deveriam mentir. Crente mente? Não devia. Ah, mas é que tem assim, aquela mentira branca. Tem não. Não, mas é uma meia verdade, mas a outra metade é mentira. Mentira vem do diabo. Não, mas é que na hora assim, estava com um revólver na minha cabeça. Não, estava não. Escolheu. Mas Deus só escolhe fazer o que é certo. Deus nunca se sente pressionado ao ponto de dizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Deus sempre vai fazer o certo. Deus não mente. Isso está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18. É impossível para Ele que minta. Ele não mente. Mas eu faço o quê? Fala a verdade, mas a verdade dura. Vai entristecer. Vai magoar, mas vai curar. Vai curar. Não manda dizer que eu não estou. E aí eu faço o quê? Ele não pode atender agora. Pronto, não precisou mentir. Amém? Porque aquele que vem de Deus, age como Deus. Fala a verdade. Amém? É que às vezes a gente pensa que a pessoa é tão frágil que não possa ouvir a verdade. Quem me sabe, eu falo a verdade. E às vezes a pessoa diz, não, mas é que assim a pessoa não está pronta. Quando é que vai ficar pronta? Se uma mãe ou um pai ficam segurando na mão do filho a vida inteira, quando é que ele vai aprender a andar sozinho? Pai gosta de ensinar, às vezes segurando a bicicleta com a rodinha, alguns com rodinha, outros com a bicicleta na mão. Se nunca soltar, a criança nunca aprende a andar de bicicleta. Mas se eu soltar e cair, não vai se machucar ao ponto de se perder. Vai aprender, vai ser fortalecido. Amém? Então, não vamos permitir mentira no nosso meio, porque esse não é do caráter de Deus. Deus não mente. Aleluia. Agora, algumas vezes as pessoas vão atribuir a Deus mentiras. Deus vai pesar a mão, hein? Não, é uma mentira de alguém que está falando contra Deus, porque Deus não pesa a mão. Porque Ele diz que o jugo dele é suave e leve. É com leveza. Deus não corrige com castigo, com açoite. Ele corrige com a palavra. Fiquei marcado de tanta Bíblia que eu levei. Uns vergões. Não, talvez vergonhas. Mas vergão não tem de ouvir a verdade da palavra. Aleluia. Aleluia. Não é que Deus mandou te bater. Mentira. Mas quer dizer que Deus não corrige? Corrige, mas não é batendo. Mas bater num filho pode? Segundo a Bíblia pode. E não vai morrer. Mas vai chamar a atenção. Espera aí, o negócio está sério. Amém? Nós não somos de violência, mas nós somos da correção. Amém? Aleluia. Deus é bom. Abra comigo lá em Salmos 25, verso 8. Eu não canso de dizer que Deus é bom. E quando chegou essa revelação na minha vida, eu falei, Pai, eu posso não entender nada, mas eu sei que o Senhor é bom. Pode ser que eu não estou vendo a solução, mas eu sei que o Senhor é bom. Salmos 25, verso 8 diz assim, bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores. Por isso ele diz,
Porque Ele é bom, Ele diz assim, ó, esse caminho aqui não é bom, esse daqui é o correto. Aleluia. Não, mas por que Deus não quer que eu vou por esse caminho? Porque Ele sabe que é buraco. Ele sabe que é problema. Ele sabe que aquilo não é o que Ele preparou para vivermos. Ah, mas eu quero porque eu quero. Ele não pode impedir. Nem a consequência. A gente toma a decisão de andar no caminho errado e fala assim, Deus, Ele diz, hã? Cadê você? Ele diz, estava no mesmo lugar quando eu falei para você não fazer. Diga assim, Deus é bom. Deus é justo. Lá no livro de Salmos 119, no versículo 142, diz, a tua justiça é justiça eterna. Deus é justo. Deus é justo. Ah, mas é que na verdade não foi nem eu que errei, eu estou pagando o preço do pecado dos meus pais. Não é o que Deus diz na sua palavra. Ele diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos seus pais. Ah, mas não tem aquela história que a maldição vem de geração em geração. Vai ver que um abençoado do meu tataravô fez uma besteira. É por isso que eu estou vivendo nessa situação. É onde as pessoas procuram justificar os seus erros, pondo culpa nos seus antepassados. Ou em Deus. Mas não é o que Deus diz. Diz que os filhos não pagarão pelos pecados dos seus pais. Mas por que aconteceu? Você já ouviu alguma vez uma história assim? A avó casou grávida, a mãe casou grávida e a filha está grávida? Antes do tempo? Alguém já viu uma história assim? Maldição hereditária. Não. É falta de cuidado. Falta de observar os princípios da palavra. Aleluia. Porque Jesus levou sobre ele toda a maldição. Quanta maldição? Toda. Ah, eu preciso fazer a quebra de maldição, porque tem uma maldição lá do meu tataravô. Então nasce de novo. Não, mas já nasci de novo, então já foi quebrado. Mas por que essas coisas estão acontecendo? Porque não está agindo correto. Não está andando nos princípios da palavra. Está esquecendo dos fundamentos. Porque se um filho anda errado como seu pai, vai dar o mesmo resultado errado. Não, mas é que eu sou o resultado do ambiente. Eu sou o resultado da palavra. Eu sou o resultado da palavra. Antes de conhecer o Senhor, poderia ter essa justificativa. Mas depois de conhecer o Senhor, queridos, antes de eu andar a conhecer o Senhor, conhecer a tua palavra, eu fiz muita besteira. Muita. Ah, que você não sabia. Sabia. Mas fazia. Mesmo quem está no ambiente de coisa errada, quando faz, sabe que está errado. Mas faz. Mas quando encontramos o Senhor, a gente sabe que é errado e não faz. Aleluia. Por isso o livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz para lá em Romanos 12, 2, para transformarmos pela renovação da nossa mente. Para quê? Para ficar chato. Não, ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, vá comigo em Efésios capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Efésios 2, 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Aleluia. Você sabe que Deus é rico em misericórdia? Amém. E nós? Ele diz que uma parte do fruto do nosso espírito é longanimidade. Agora, por que a gente fica julgando o outro? Por que a gente quer que o outro seja punido severamente? Quando é conosco, a gente diz, não, alivia, alivia. Mas quando é o outro, eita, pegou muito leve. Mas quando é com a gente, assim, misericórdia, Senhor, misericórdia.
Se o nosso Pai é um Pai de misericórdia, nós temos que também agir em misericórdia. Ah, eu faço o quê? Ora. Mas não está resolvendo. Se não está resolvendo dentro de você, por que está esperando que resolva na vida do outro? O primeiro lugar onde as coisas começam a se resolver é dentro da gente. Não, é porque Deus está pegando leve com a irmã ali. Eu já contei isso uma vez, minha sogra. Amada, querida. Pense num desafio para a minha vida. Mas eu andei no fruto do Espírito. Algumas vezes quase o fruto caiu no chão, mas andei no fruto. Quando, infelizmente, eu creio que há uns 10 anos atrás, ela teve um AVC, eu fui com a Tereza buscá-la do hospital para levá-la para uma clínica. Ela não tinha mais condição, ela vivia só até então. Ela não tinha mais condição de permanecer só, cuidando dela mesma. E aí nós fomos levá-la para uma clínica. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava ajudando ela a entrar no carro. E aí veio aquela piadinha na minha mente. Vaso ruim não quebra fácil mesmo. Aí o Senhor me fez uma pergunta. Mas você sabe por que ela não morreu? Eu falei, eu sei. Aí Deus falou assim, é porque eu tenho misericórdia. E eu estou crendo, aguardando o dia que ela vai se render totalmente a mim. Eu falei, precisa mesmo. Pensando. Ele disse, como eu tenho com você. Tome. Podia dormir sem aquela. Eu queria a justiça, eu queria, não, porque ela agiu errado algumas vezes. E eu? E quando eu ajo errado? Assim, do mesmo jeito que eu tenho misericórdia dela, eu tenho de você. Fique feliz por eu ter por ela e por você. Eu falei, entendi, Senhor. Chegou a revelação. Deus, Ele é rico em misericórdia. Deus não é pobre em misericórdia. Aleluia. Amém. Deus não tem uma misericórdiazinha. Ele é rico em misericórdia. Amém? Tem pessoas que queriam ser Deus, só para julgar o irmão, só para condenar o irmão. Mas graças a Deus que não somos nós, é Ele. Ah, então você concorda que as pessoas continuem fazendo errado? Não. Mas a misericórdia alcança essas pessoas, como nos alcança. Aleluia. Então, algumas pessoas ficam até incomodadas com a misericórdia de Deus. Porque aqueles que andam em misericórdia estão andando como Deus. Mas isso é parte do caráter de Deus. Ele não vai deixar de ser misericordioso porque a gente quer que o irmão passe um perrengue. Porque a gente acha que o irmão devia pagar o preço. Mas também a Bíblia diz, com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Então é bom repensar. Mas Deus é rico em misericórdia. Aleluia. Uma outra característica do caráter de Deus. Quem gosta de ver um parente doente? Ninguém. Também Deus não é assim. Por isso Ele nos cura. Deus se apresentou ao povo lá desde o princípio, como Deus que sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26, na parte final do versículo. Ele diz, eu sou o Deus que te sara. Deus, Ele não tem prazer em enfermidade de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus, mas não tem aquele texto que diz que Deus se alegra em receber aqueles que chegam? Sim, chega uma pessoa na minha casa, eu vou receber bem. Mas daí dizer que foi Ele que matou é outra história. Porque Deus é um Deus de saúde. Deus é o Deus da sua palavra, e a Bíblia nos diz em Provérbios 4, 22, que a palavra dele é saúde para o nosso corpo. Ele diz que Ele é o Deus que nos sara. Por quê? Porque Ele nos quer bem. Porque pai nenhum quer ver seu filho enfermo. Aleluia. Não, mas é que ele me desobedeceu, eu acho que eu logo vou mandar um câncer bem bom para ele.
Não é assim. Nós que a Bíblia diz que sendo maus, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então nunca deixe entrar na sua mente qualquer pensamento ou dúvida que Deus está envolvido com qualquer tipo de enfermidade. Não, mas que o cara é ruim, então ele mereceu. E nós, quando erramos? Deus não traz doença. Porque tem pessoas que creem assim, não, foi Deus que me deu essa doença aqui, é porque eu estava afastado, aí quando me deu essa doença, aí eu me aproximei dele, então foi Deus que me deu para eu melhorar. Ele deu a palavra para corrigirmos. E algumas vezes é no meio daquela provação, naquela situação, às vezes onde a pessoa não tem mais onde correr, que reconhece Deus. Mas não foi Deus que deu aquela situação. Mas quando nós reconhecemos, o Senhor me salva, Ele diz, venha. Já estava lhe esperando faz tempo. Aleluia. Não deixe entrar dúvida em você, porque o diabo é sujo. Vai dizer, também você aprontou, hein? Sim, aprontamos algumas vezes, mas Deus não está envolvido com essa doença. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. O grupo de música, vocês podem subir. Aleluia. Por que é importante conhecer o caráter de Deus? Porque se eu não sei o prumo, ontem eu falei do prumo, não é do seu tempo, mas se você estudar na internet, prumo é uma linha com peso na ponta embaixo. Para eu saber se essa parede está correta, se eu colocar ele aqui com o peso é solto, é o mesmo princípio da trena digital ou do nível digital. É o mesmo princípio. Mas se eu segurar aqui, o pêndulo vai ficar reto e eu vou saber se a parede está reta. Por que é importante conhecer o caráter de Deus? Porque o caráter de Deus é o nosso prumo. Eu vou saber se eu estou torto ou se eu estou reto. Já aconteceu comigo algumas vezes. Você vai pôr um quadro na parede. Tua mulher, talvez, a mãe, pediu, vai pôr um quadro na parede. E eu, como gosto de tecnologia, eu gosto de ferramenta, eu gosto de instrumentos, eu vou lá, ponho meu nível laser, vou lá, ponho tudo direitinho. Acabo gastando um pouco mais de tempo do que algumas pessoas gostariam. Não vou nem revelar nomes. Aí vou lá, coloco retinho. Aí a pessoa chega, está torto. Como esse telão. Um dia veio a pessoa, pastor, está torto, né? Eu falei, não, está reto. Não, pastor, estou vendo, está torto. Eu falei, não, está reto. Por que eu sei que está reto? Porque nós medimos no laser. No prumo. Agora, não quer dizer que a parede não esteja torta. E às vezes o que você faz está reto, mas a parede está torta. E se a parede está torta, e já aconteceu, você vai medir pela parede. Ah, eu vou pôr aqui, dá licença, ele está aqui no seu departamento. Se eu medir daqui para cá, eu posso dizer, está reto em relação à sanca. Mas será que a sanca está reta? Se eu tentar me nivelar com base em um prumo torto, eu vou ficar torto achando que estava reto. Se eu tentar me nivelar por algo que está torto, eu vou ficar torto, imaginando que eu estou certo. Por isso é importante conhecermos o caráter de Deus, que é o prumo certo. Algumas vezes, para aqueles que fazem obras, como o pastor Zé Carlos gosta de fazer as coisas em casa, oxe, arrumou o exaustor, fez um monte de coisa lá, rapaz. A pessoa coloca a torta para não parecer torto. Aí você coloca tão torta quanto a parede. Aí você disfarça. Mas não faz disso, está certo. O correto era ter a parede certa e o quadro certo. Mas a gente deixa torto para não parecer. Não parece para você, mas para Deus sabe que está torto. Conhecendo o caráter de Deus, é o prumo perfeito. E aí eu posso saber se eu estou reto ou se eu estou torto. Quantos querem andar retos? Conheça o caráter de Deus. Estude. Não dá para uma pregação
no primeiro culto desse ano, 2022, nós tivemos o culto de ontem, 23, tivemos o culto de ontem que invadiu a manhã de hoje, mas hoje é o primeiro culto de 2023. Se você quer andar reto, conheça, não dá para falar tudo num culto só. Ah, mas não vai ter o mês inteiro, mas não é suficiente para você conhecer todo o caráter de Deus. Mas à medida que você buscar conhecer, você vai dizer, acho que eu estou meio tortinho aqui, melhor ajustar. Aleluia. E para encerrar, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 3:18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Eu vou ler na versão transformadora, 2 Coríntios 3:18, diz assim: portanto, todos nós, para quem está falando? Diga assim, para mim. Que são todos nós, somos todos nós. Dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Nós não só podemos ver a glória de Deus, mas podemos e devemos refletir a glória dele. Tinha algumas pessoas que já têm mais tempo assim, de experiência. Tinha um parque de diversão chamado Play Center. Alguém já ouviu falar do Play Center? Você não entra no Google, você vai descobrir. Aí tinha uns espelhos. Que entrava um gordinho, parecia magrinho. Aí um dia eu fui, não parecia o gordinho. Eu achei esse espelho está distorcendo. Não, ele era reto. Mas se o espelho está distorcido, a imagem fica distorcida. Ele está dizendo que nós devemos refletir a glória do Senhor, mas nós não podemos ser um espelho distorcido. Nós devemos ser um espelho plano, para refletir a glória de Deus exatamente como ela é. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa. Deus está interessado em que nos sejamos endireitados, aprumados, se eu puder inventar uma palavra assim, deixando-nos cada dia mais parecido com Ele. Quantos querem parecer mais com o Senhor? Quantos querem refletir a glória do Senhor perfeitamente? Então fique em pé, para parecer que está acabando. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque para nós não há dúvida sobre o Teu caráter, Pai, sobre a Tua bondade, sobre o Teu amor, sobre a Tua misericórdia, sobre a Sua capacidade, Pai, porque o Senhor é todo poderoso. Aleluia, o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, a menos que desistamos de andar neles. Mas, Pai, o Senhor pode todas as coisas, e nós, Pai, queremos andar nos Teus planos, nós queremos andar nos Teus propósitos, queremos viver, Pai, em saúde plena, como o Senhor já nos garantiu, que conquistou para nós naquela cruz. Sabemos que vivemos num mundo contaminado, mas, Pai, também sabemos que Jesus veio para nos dar vida e uma vida em abundância. Obrigado, Pai, porque somos libertos de toda maldição. Obrigado, Pai, porque conhecendo a Tua verdade, somos libertos de todo engano, de toda confusão. E conhecendo o Teu caráter, nós sabemos que o Senhor é segurança, o Senhor é a base. Pai, o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Obrigado, Pai, porque temos segurança de saber que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, que mesmo quando erramos, o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos e corrigirmos os nossos erros. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos uniu em amor, porque o Senhor nos conquistou para si. O Senhor rasgou aquele véu através da morte de Jesus e da sua ressurreição, que separava e nos impedia de te vermos plenamente como o Senhor é. Pai, eu quero ver o Senhor cada dia mais claramente. Pai, obrigado, porque o Senhor também quer que nós possamos te ver com toda clareza, andando nos teus propósitos, no teu querer. Pai, ajuda-nos para restaurar as nossas estruturas, as nossas colunas, os nossos muros, tampando toda a brecha, todo impedimento, tudo aquilo que o diabo encontrou lugar para nos alcançar.
Nós vamos fechar todas essas brechas para que possamos viver em paz e segurança, na tua plenitude, vivendo, Pai, na prosperidade que o Senhor conquistou, porque Jesus levou sobre si toda a pobreza, Ele se fez pobre para que fôssemos ricos, é o que a tua palavra nos ensina. Obrigado, Pai, porque Ele se fez maldição para que fôssemos da tua justiça. Pai, obrigado porque Ele se fez enfermo para que possamos andar em cura divina. Obrigado, Pai, porque Ele morreu para nos dar a vida eterna com o Senhor. Pai, grande expectativa nós temos de viver a vida eterna na nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, em paz e alegria. Mas enquanto isso, Pai, eis-nos aqui para cumprir o teu plano, o teu propósito. Pai, nós sabemos que nós vivemos segundo o padrão do teu reino, não segundo o padrão do mundo. Pai, hoje um presidente tomou posse, mas todos os dias tomamos posse das tuas verdades e da tua palavra. E nós já recebemos e cremos que o Senhor é maior, que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. O Senhor, Pai, o Senhor nos faz andar em pastos verdejantes, independente de governo. Respeitamos as autoridades do nosso país, mas, Pai, sabemos que o nosso suprimento vem do Senhor. Te agradeço por isso no nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a tua igreja, sobre o povo reunido neste lugar, o povo congregado aqui. Pai, porque nós não somos visitantes de um prédio, nós somos membros de um corpo, somos a tua igreja, somos aqueles que o Senhor desejou, o Senhor sonhou e planejou para que nestes dias vivêssemos nessa terra, anunciando as tuas boas obras, anunciando que o Senhor salva, que o Senhor cura e que o Senhor restaura. Obrigado, Pai, por restituição, obrigado por reconstrução, obrigado por novidades de vida, obrigado por novos projetos, novos negócios, novas estruturas preparadas para nós. Somos os alvos da tua bênção, somos os alvos dos teus planos. E, Pai, nós viveremos, não morreremos e contaremos dos teus feitos para essa geração. Essa geração é nossa, Pai, é nossa responsabilidade de falarmos de Ti, de vivermos o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, por famílias unidas, famílias fortes, famílias unidas. Obrigado por jovens com força para avançar e conquistar. Obrigado pela sabedoria dos maduros. Obrigado, Pai, porque não estamos só, o Senhor sempre está conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Te adoramos, querido, com a sua nova canção, cante um novo cântico de amor, de rendição a Ele. Nós te amamos, Pai, porque Tu és, porque Tu és tão amável, és tão justo. Te adoramos, nosso maior desejo é te agradar, é te agradecer pelos teus feitos. Maravilhoso, príncipe da paz, e de nós temos segurança. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava já descendo pronto para passar a palavra para o pastor Zé Carlos ou pastor Aurélio. Deus me fez lembrar alguma coisa que foi uma ferida na minha alma. Toda vez que Deus, Ele traz uma palavra
sobre uma ferida, é porque Ele quer sarar. Deus nunca vai expor algo para deixar exposto e aberto. É sempre para curar. E eu lembro de muitas passagens de ano que eu ou estava só, efetivamente sozinho, sem ninguém, ou eu até estava com pessoas, mas me sentia só. E aquilo me doía, me machucava, me entristecia. E o Senhor me falou: ore por pessoas assim, para que eles saibam que hoje eles têm alguém para estar com eles. Amém, 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 amém. Aleluia. Eu não confiava em ninguém para abrir o meu coração. Eu não confiava em ninguém para expor o meu sentimento. E eu não estava numa igreja que o pastor recebera a revelação para curar aquilo que estava em mim. Mas foi o próprio Espírito que foi me tratando. Mas se Ele me trouxe essa informação, é porque tem gente aqui que passou essa virada de ano se sentindo só. Eu quero orar com você. Eu não quero orar com você para te expor, é para curar. Porque Deus quer te mostrar que Ele se importa com você, que Ele estava te vendo. Porque Ele estava buscando tratar essa situação para que isso nunca mais volte a acontecer. Quem é que estava nessa situação? Levanta sua mão, eu quero orar com você. Mais alguém? Fica com vergonha não. Deus está te curando. Pode estar no meio de pessoas, mas só nas suas emoções, na sua alma. Aleluia. Aleluia. Pode cantar. Se não é com você, fica tranquilo, continua olhando para frente. Aleluia. Te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Te entrego tudo, mais. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo.